Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou trazer 7 motivos para você comprar e 4 motivos para você não comprar o Moto G71 5G. Smartphone da geração passada, mas que curiosamente foi lançado esse ano. Ele foi anunciado em dezembro do ano passado, mas ele chegou aqui no mercado brasileiro no comecinho, acho que de 5 de janeiro já saiu o vídeo aqui do Moto G71 5G. Então é um aparelho que foi lançado em 2022, apesar de ser da geração passada. E olha, muita gente não dá o valor que o Moto G71 5G merece, hein? Ele está com preço muito bom e traz características bem legais, bastante próximas ao Moto G82 5G. Quer saber tudo e descobrir se vale a pena apostar ou não no Moto G71 5G? Então assiste esse vídeo até o final, mas antes eu vou pedir para você deixar aquele like, que ajuda muito o canal a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, para que você possa ver todos os vídeos que chegam aqui no canal. Aqui tem vídeos diários, e para você perder nenhum deles é só se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações, e torne-se Big Geek você também. E olha, fazendo um resumo aqui de quem é o Moto G71 5G, ele tecnicamente é até bem parecido com o Moto G82 5G, vai trazer algumas diferenças, mas é um aparelho muito bom. Para vocês terem ideia, o Moto G71 5G conta com uma tela OLED de 6,4 polegadas, com resolução Full HD+, traz também o chipset Snapdragon 695 com suporte a Rede 5G, com GPU Adreno 609, mais 4 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh. O aparelho conta com 3 câmeras traseiras, com sensor principal de 50 megapixels, ultra-wide de 8 megapixels e macro de 2 megapixels, enquanto que a câmera frontal tem 16 megapixels. O aparelho foi lançado com Android 11 e foi atualizado para o Android 12, mas essa deve ser a última atualização aqui do aparelho. E agora falando dos motivos para você comprar o Moto G71 5G, e começando pelo primeiro, obviamente, temos aqui essa tela. Além de trazer a tecnologia OLED, tem um tamanho bem legal de 6,4 polegadas, bordas relativamente finas, exceto pela borda inferior, que é um pouquinho maior do que a gente gostaria, mas o display tem uma qualidade bem legal, ângulos de visão excelentes, temos resolução Full HD+, 2400 por 1080 pixels, porém a taxa de atualização é de 60 Hz. A Motorola, ela estreou aí as telas OLED nos smartphones da família Moto G, justamente com essa linha aqui, com a linha Final 1, o Moto G41, o Moto G71, eles trazem a tela OLED, eu acho que o Moto G31 também vem com tela OLED, então foi a estreia, até então eles traziam telas LCD IPS, o que foi bastante positivo. É uma pena que na primeira geração eles trouxeram a taxa de atualização de 60 Hz, o que faz com que a interface, apesar de ser macia aqui nesse aparelho, não seja tão suave quanto na geração atual, onde praticamente todos os modelos trazem pelo menos taxa de atualização de 90 Hz. Então foi o único fator dessa tela aqui, para esse display não ser perfeito, mas ainda assim a qualidade da tela chama muita atenção. As bordas também não são muito grossas, a câmera frontal com 16 megapixels fica um furo bem discreto aqui na tela, somente a borda inferior acaba sendo um pouquinho maior. Por ser uma tela OLED, eu esperava que ela fosse um pouquinho menor, mas nada que atrapalhe o brilho desse display aqui da tela OLED do Moto G71 5G. O segundo motivo para você comprar esse smartphone está no seu hardware, isso porque, como eu falei no começo do vídeo, ele traz basicamente a mesma configuração do Moto G82 5G. Para vocês terem ideia, temos aqui nos dois aparelhos o Snapdragon 695 com suporte a Rede 5G, 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh, o carregador de 33 watts também é o mesmo nos dois aparelhos. Então, em características técnicas, os dois aparelhos são muito parecidos. Até mesmo nas câmeras, temos aqui o mesmo sensor principal de 50 megapixels, ultra-wide de 8 megapixels, macro de 2 megapixels e frontal com 16 megapixels nos dois aparelhos. O que muda é que no caso do Moto G82 5G, ele ganhou a lente principal com estabilização ótica de imagem, enquanto que no Moto G71 5G esse recurso não está presente. O segundo motivo para você comprar o Moto G71 5G está no seu desempenho, inclusive ele traz um hardware bem semelhante ao Moto G82 5G. Temos aqui o chipset Snapdragon 695, com GPU Adreno 609, mais 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Esse chipset também traz suporte às redes 5G e um desempenho bem legal para a faixa de preço atual do Moto G71 5G. Se você está procurando um bom desempenho em jogos, o Moto G71 5G consegue trazer aí uma performance bem legal e ainda com uma tela OLED. Também temos uma interface bastante rápida, bastante responsiva, apesar de eventualmente o aparelho apresentar engasgos quando você abre algum aplicativo, isso é muito raro de acontecer, porque o seu desempenho já consegue ser muito bom. O Snapdragon 695 consegue dar bem conta do recado
integrado aqui nesse smartphone. Talvez seria interessante se o Moto G71 5G viesse com 6 GB de memória RAM, mas nem mesmo o Moto G82 5G traz 6 GB de RAM, também vem com 4 GB de memória RAM. Para ser honesto com vocês, eu não senti falta aqui de mais memória RAM nesse aparelho. Normalmente ele consegue entregar uma boa performance, a interface é bastante suave, bastante rápida, poderia ser mais fluida se tivéssemos uma tela com taxa de atualização acima dos 60 Hz, mas o desempenho desse aparelho costuma ser muito bom. E o Moto G71 5G já vem com o aplicativo Moto, que permite você configurar a interface, dá para você personalizar a aparência dos ícones, das fontes. Tem também as configurações de gestos, onde você pode habilitar funções como tirar screenshot da tela, habilitar o modo para você tirar foto fazendo esse gesto, ou então ligar e desligar a câmera fazendo esse outro gesto também. O aparelho conta basicamente com a interface padrão do Android, o que é comum em smartphones da Motorola, mas através do aplicativo Moto você consegue personalizar algumas funções. O Moto Tela também está presente, que nunca funciona quando eu estou gravando vídeo, ó. É o que eu falo para vocês. Toda vez que eu vou gravar vídeo, aqui ó, agora funcionou, eu não consigo acionar o Moto Tela, mas temos aqui basicamente o Android padrão. Ele veio com o Android 11 e foi atualizado para o Android 12. O terceiro motivo para você comprar um Moto G71 5G são as suas câmeras. Ele basicamente traz o mesmo conjunto do Moto G82 5G, exceto pela câmera principal, que não tem a estabilização ótica de imagem que está presente no Moto G50. Mas são basicamente as mesmas configurações. Câmera principal de 50 megapixels com abertura de 1.8, ultra wide de 8 megapixels com abertura de 2.2 e ângulo de visão de 118 graus, e uma lente macro de 2 megapixels com abertura de 2.4. Câmera frontal tem 16 megapixels com abertura de 2.2. Câmera frontal e câmera ultra-wide conseguem filmar em até Full HD a 30 quadros, enquanto que a câmera principal filma também em Full HD a 60 quadros. Uma curiosidade é que pelo hardware eu até esperava que esse aparelho filmasse em 4K, mas uma coisa que eu tenho notado é que basicamente todos os modelos de smartphones que trazem o chipset Snapdragon 695 costumam filmar no máximo em Full HD, então talvez seja até limitação do chipset o aparelho não trazer o suporte à gravação em 4K. Em todo caso, ele consegue filmar em Full HD a 60 quadros com a câmera principal e as demais filmam até Full HD a 30 quadros. Inclusive a lente macro, ela também pode ser utilizada para vídeos, além de ser utilizada para fotos. Mas o sensor é bem simples, tem 2 megapixels, foco fixo, então não espere uma qualidade incrível de fotos aqui com a lente macro. O aparelho traz modo HDR para fotos, inclusive para a câmera frontal, e ele também conta com recursos mais avançados, como o câmera dupla para fotos e também para vídeos, conta com cor e destaque também para fotos e para vídeos, traz time-lapse, câmera lenta e possui o Night Vision, que é o modo noturno dos smartphones da Motorola, tanto para a câmera frontal quanto para a câmera principal. Infelizmente a ultra-wide não conta com esse recurso. No geral, o Moto G71 5G traz resultados muito bons para fotos. Para vídeos não são tão bons assim, mas para fotos o aparelho costuma se sair muito bem, até mesmo em situações de pouca luz, quando você está utilizando a câmera principal. O quarto motivo para você comprar esse aparelho está na conectividade. O Moto G71 5G traz o 5G, já é um aparelho pronto para rede 5G, e ainda conta com NFC, o que permite você utilizar esse aparelho para meios de pagamentos como o Google Pay, dá para você utilizar o Moto G71 5G como carteira digital. Ele ainda traz Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 5.0. O sensor de tais, infelizmente, ainda está aqui na parte traseira. O legal é que fica junto ao logotipo da Motorola, o que é uma sacada bem interessante, né? Mas eu prefiro ele posicionado aqui ou na própria tela ou na lateral do aparelho. Em todo caso, ele fica um pouquinho rebaixado em relação à tampa traseira, então fica até fácil encontrar sem precisar olhar. Só tocando aqui a gente consegue encontrar o sensor de tais, já que ele fica levemente rebaixado em relação à tampa traseira. Ele não é instantâneo, mas tem uma boa velocidade, inclusive é mais rápido do que no Moto G41. Temos aqui uma velocidade um pouquinho melhor e ele também costuma ser bastante preciso. E também temos o desbloqueio facial. Demora um pouquinho para desbloquear. Aqui tem muita luz, né? Isso sempre atrapalha um pouco. Mas ele não está tão preciso não, hein? Agora, ó, quando eu fico com o aparelho virado para mim, contra a câmera, eu consigo desbloquear de forma quase instantânea. Posso garantir para vocês que ele é bastante rápido quando ele consegue visualizar bem o meu rosto. O quinto motivo para você comprar o Moto G71 5G está nos seus acessórios. A caixa vem bem recheada aí de acessórios, trazendo capinha, carregador de 33 watts,
Temos também fone de ouvido, cabo USB-C, manuais, ferramenta de emissão do SIM card. E como eu já até falei em outros vídeos aí, onde eu analiso aparelhos da Motorola, só ficou faltando mesmo uma película aqui para proteger a tela, mas no resto o aparelho manda muito bem. E temos um carregador de 33 watts que consegue carregar 50% da bateria aqui do Moto G71 5G em 30 minutos. Então em conectividade ele manda muito bem. Já quanto ao sexto motivo aqui para você comprar o Moto G71 5G está no preço. O aparelho pode ser encontrado por até R$ 1.550 à vista ou R$ 1.650 a prazo, mais ou menos R$ 150 mais barato do que o Moto G82 5G, que traz configurações parecidas. Conta com a vantagem de ser um aparelho mais atual, mas também um pouquinho mais caro. O Moto G82 5G está com preços na faixa entre R$ 1.699 à vista ou R$ 1.880 a prazo. Claro que esses preços podem mudar, né? Pode ser que o Moto G82 fique mais barato ou mais caro, e o mesmo pode acontecer com o Moto G71 5G. Mas normalmente a diferença de preços entre esses dois aparelhos fica ali nos R$ 150. Eu acredito que vale até a pena pegar o Moto G82 5G por ser um aparelho mais atual, vai receber uma versão a mais do Android, vai até o Android 13 contra o Android 12 aqui do Moto G71 5G, mas tecnicamente os dois aparelhos são bem parecidos. E aqui vai o sétimo motivo para você comprar o Moto G71 5G, já que ele é muito parecido com o Moto G82 5G. Olha que coisa, hein? Para vocês terem ideia, temos aqui o mesmo chipset, o Snapdragon 695, com o GPU Adreno 619 e suporte às redes 5G. Temos também os mesmos 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, a mesma bateria de 5.000 mAh, com carregador de 33 watts na caixa, os mesmos acessórios, e até em câmeras os dois aparelhos são muito parecidos, trazendo o mesmo sensor principal de 50 megapixels, mesmo ultra-wide de 8 megapixels e macro de 2 megapixels e frontal com 16 megapixels. O que muda é que a câmera principal do Moto G82 5G traz estabilização ótica de imagem, contra a estabilização eletrônica aqui do Moto G71 5G. Essa já é uma vantagem do Moto G82 5G. Outra vantagem é que o Moto G82 traz os sensores digitais na lateral e não na parte traseira como o Moto G71 5G. Ele conta também com uma tela OLED maior de 6,6 polegadas contra 6,4 aqui do Moto G71 5G. E no caso do Moto G82 5G temos a taxa de atualização de 120 Hz, o dobro do Moto G71 5G que traz a taxa de atualização de 60 Hz. E por fim, o Moto G82 5G ainda traz mais uma vantagem, que é o áudio estéreo com suporte ao Dolby Atmos, enquanto que aqui no Moto G71 5G temos apenas o áudio mono. Então, o Moto G82 5G traz algumas vantagens que, na minha opinião, vale a pena os R$ 150 a mais que você vai pagar em relação ao Moto G71 5G, mas se você é sensível ao preço, se o seu limite é o valor aqui do Moto G71 5G, você vai perder algumas características, mas acredito que nada seja essencial. Claro, né? Vai fazer falta uma atualização a mais, um áudio estéreo, uma estabilização ótica, mas são recursos que dá para conviver numa boa aqui com o Moto G71 5G. Bom, e agora vamos falar dos 4 motivos para você não comprar o Moto G71 5G, meio que eu já até comentei sobre esses motivos aqui durante o vídeo, mas agora eu vou reforçar nessa parte. O primeiro deles está na questão das atualizações. Isso porque o Moto G71 5G foi lançado com o Android 11 e a Motorola prometeu apenas uma atualização para esse aparelho, para o Android 12, que inclusive já foi recebida aqui. Pelo menos ele traz essa vantagem em relação ao Moto G41, que ainda está com o Android 11 e não existe a menor previsão de atualização para o Android 12. Aqui no Moto G71 5G ele já recebeu a atualização, já recebeu faz um tempinho inclusive, então ele está com o Android 12. Mas essa é a última atualização e já foi lançado o Android 13, já tem aparelhos que foram atualizados para o Android 13, enquanto que o Moto G71 5G vai ficar mesmo no Android 12, essa será a última atualização. Isso para um aparelho que foi até anunciado no finalzinho de 2021, em dezembro, mas ele foi lançado aqui no Brasil em janeiro de 2022. Então acredito que a Motorola poderia disponibilizar pelo menos 2 atualizações, já que esse smartphone ele foi anunciado quando já existia o Android 12, enquanto que ele foi lançado com o Android 11. Então acredito que pelo menos a Motorola poderia ter oferecido 2 atualizações aqui para o Moto G71 5G. O segundo motivo para você não comprar esse aparelho é a questão do áudio. Infelizmente, ele ainda está com áudio mono, ele não traz áudio estéreo, algo que a Motorola corrigiu na geração atual. Praticamente toda a família Moto G atual traz o suporte ao áudio estéreo, enquanto que da geração passada, praticamente todos eles traziam apenas o áudio mono, e infelizmente é o caso aqui do Moto G71 5G. Pelo menos ele conta com a entrada para fone de ouvido, que é um recurso legal e que está ficando cada vez mais raro, mas infelizmente o seu áudio é mono.
O terceiro motivo para você não comprar o Moto G71 5G é que ele só traz proteção contra respingos, não traz proteção IP contra sólidos e líquidos. É um recurso que nessa faixa de preço ainda não é tão comum, mas já está presente em alguns aparelhos, como o Galaxy A52, que está saindo ali na faixa dos R$ 1.600, até o A53, volta e meia, também fica nessa faixa de preço. E são dois exemplos de smartphones que trazem a proteção contra água e poeira, a proteção contra sólidos e líquidos. Infelizmente, ela não está presente aqui no Moto G71 5G, que só traz a proteção contra respingos. E o quarto motivo para você não comprar um Moto G71 5G é que esse é um aparelho que chegou aqui no mercado no comecinho do ano, mas ele tem cara de ser um smartphone já defasado, ele parece ser de gerações anteriores. Isso porque ele veio com Android 11, foi só atualizado para o Android 12 e vai ser a última atualização. Já temos o Moto G82, não temos aqui o Moto G72, mas temos o Moto G82, que basicamente é o sucessor aqui do Moto G71 e que custa mais caro, mas não é uma diferença de preços tão grande assim. Então, quando você compra o Moto G71 5G, pelo fato de estar com o Android 12 ser a última atualização que ele recebeu, por já ter um sucessor, fica aquela sensação de que esse aparelho não é de 2022, e sim de 2021, lá do começo ou do meio de 2021, fica essa sensação de que ele já é um pouquinho defasado. Mas ainda assim, apesar dessa sensação, posso garantir para vocês que o Moto G71 5G é um smartphone muito bom. Ele traz uma ótima usabilidade, uma interface bastante rápida, um bom desempenho em jogos também, vem com uma tela OLED que só precisava ter uma taxa de atualização acima dos 60 Hz, mas é uma tela com uma qualidade bem legal e ele traz um bom desempenho e também já está pronto para as redes 5G. Então o Moto G71 5G, apesar de não ser um aparelho tão lembrado na hora de decidir uma compra, eu acredito que ele ainda seja uma boa opção, principalmente na sua faixa de preço atual, onde é possível encontrá-lo até ali próximo dos R$ 1.500. Bom, galera, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueçam de deixar seu like, e você que ainda não é inscrito, se inscreva, e Transp Geek, você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!